Estamos aqui no Jornal Gente novamente para trazer mais informações desse dia que começou bastante movimentado por conta de uma operação da Polícia Federal. Thaís Freitas, Cláudio Humberto, Sônia Blota. Nós sabemos que quem cuida deste processo, o responsável pela autorização a respeito das medidas que são tomadas, é o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, que é o responsável pelos inquéritos que envolvem a investigação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós já estamos cansados até de tratar desse assunto, críticas que foram feitas ao longo desse tempo pelo fato do ministro ter recebido autorização lá atrás do então presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que encontrou no regimento interno do Supremo Tribunal Federal uma brecha para que o ministro do Supremo atuasse como o investigador e também julgador deste caso, o que, claro, salta aos olhos de muitos juristas da Constituição Federal, porque, afinal de contas, o Estado Democrático de Direito tem uma regra de que aquele que investiga, aquele que denuncia, deve ser diferente daquele que julga por razões absolutamente compreensíveis. Então, é isso que nós temos colocado até agora sobre essa operação. Ontem, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, participou de uma sessão solene no Senado Federal. Na mesa diretora do Senado, ocupou a tribuna, depois conversou com os jornalistas e, a partir disso, nós temos, então, no dia seguinte, uma operação da Polícia Federal em relação à sua investigação, que só ao fim, aí no meio da manhã, no fim da manhã, nós vamos entender exatamente a dimensão, viu, Cláudio? Pois é, essa é uma daquelas coisas que o Brasil não para de surpreender, né? Porque, afinal de contas, quando se esperava gestos de concórdia, digamos assim, de boa vontade, o que a gente vê é o agravamento mesmo da situação. Essa operação da Polícia Federal acontece horas depois, né? No dia seguinte já, a nova carta do presidente Donald Trump, dirigida ao ex-presidente Jair Bolsonaro, em que ele reitera a sua amizade e também a sua expectativa no sentido de que o julgamento contra Bolsonaro e seus aliados seja imediatamente suspenso. E aí, como resposta a isso, com toda certeza, o ministro Alexandre de Moraes, então, impõe isso, uma nova humilhação pública ao ex-presidente Jair Bolsonaro, para além de todas as que vem sendo submetido nesse processo de julgamento. E agora, não só um novo mandado de busca e apreensão em endereços de Bolsonaro, como também a eventual imposição de tornozeleira eletrônica. Ele fala em medidas restritivas, né, no primeiro momento, sem detalhar, mas seria mesmo a imposição de tornozeleira eletrônica a um ex-presidente da República. Se quisesse mesmo fugir do país, já o teria feito há muito tempo, né? Mas, enfim, o fato é que isso aí não só agrava a situação, a crise, e continuam a surgir aqueles sinais, né, de venezualização do Brasil, né? A gente precisa lembrar que o ditador Nicolás Maduro fez coisas muito semelhantes com todos os seus adversários político-eleitorais, né, lá na Venezuela. Aqui parece que seguimos o mesmo caminho. Olha, o repórter Rodrigo Vilela, da Rádio Bandeirantes de Brasília, tem mais apurações a respeito dessa operação da Polícia Federal, que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e a possibilidade de que ele passe a usar tornozeleira eletrônica. Fala pra gente, Rodrigo. Isso mesmo, Thaís, está confirmado, há sim essa ordem do Supremo Tribunal Federal. Ainda não sabemos qual ministro que assina, mas ao que tudo indica é o ministro Alexandre de Moraes, que é quem concentra todo esse processo envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O que temos de informação confirmada nesse momento é que a Polícia Federal está na sede do Partido Liberal, aqui na zona central de Brasília, no escritório do ex-presidente Jair Bolsonaro e também na residência do ex-presidente. E assim, portanto, essa determinação para que o ex-presidente passe a usar tornozeleira eletrônica. Nossas equipes já estão em deslocamento, já estamos com nossos repórteres indo para a sede da Polícia Federal, também ali para a parte do PL, para a sede do PL, para trazer mais informações, mas nesse momento o que temos confirmado é que sim,
o ex-presidente Jair Bolsonaro deve usar tornozeleira eletrônica. A Polícia Federal já está na casa do ex-presidente e também na sede do Partido Liberal. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal ocorre dias depois da Procuradoria-Geral da República pedir a condenação do ex-presidente. Porém, essa operação de hoje não tem relação direta com esse pedido da PGR. Nesse momento, o que o Supremo Tribunal Federal entendeu foi que há um risco do ex-presidente deixar o Brasil. Esse risco sendo considerado mesmo com o ex-presidente com o passaporte apreendido. Então, nesse momento, Polícia Federal na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro e também na sede do PL. É isso aí, o Rodrigo Vilela e toda a reportagem da Band em Brasília, mobilizados na apuração dessa notícia. Mais uma informação a respeito disso é o seguinte: Jair Bolsonaro já está na sede da Polícia Federal em Brasília, segundo apurou a reportagem da Band, chegou há pouco escoltado onde deverá colocar a tornozeleira eletrônica. O Pedro Campos lembrou que Bolsonaro esteve ontem no Senado. Ele falou sobre a polêmica envolvendo a taxação dos Estados Unidos, um trechinho do que ele disse ontem no Senado Federal. Se o Lula sinalizar para mim, me der o passaporte, né? Eu sei que não é ele que vai dar o passaporte. Bolsonaro ontem que fez um longo pronunciamento também no Senado, falou sobre urnas eletrônicas, disse que a acusação de trama de golpe de Estado contra ele é injusta, repetiu algumas declarações que ele tem dado com frequência e agora com esse ingrediente que envolve também as tarifas dos Estados Unidos. Toda a nossa reportagem em Brasília mobilizada para trazer para você mais informações sobre essa notícia, que é a notícia que vai mexer com o mundo político, porque há a possibilidade de que, dentro de instantes, Jair Bolsonaro saia da Polícia Federal em Brasília já usando uma tornozeleira eletrônica, né, Pedro? É isso aí, Thaís. A gente tem que explicar o seguinte: a tornozeleira eletrônica, ela é uma alternativa à prisão que tem sido utilizada no Brasil durante alguns anos, principalmente hoje para caso de violência doméstica, onde você tem ali a possibilidade de deixar o sujeito em liberdade com algumas condições para que ele não chegue próximo da vítima. Não tem nada a ver com o caso do Bolsonaro. É claro que ela já foi utilizada em outras situações também, casos de prisão domiciliar. Há até uma carência do número de tornozeleiras eletrônicas, segundo especialistas em direito, mas é um mecanismo previsto na nossa legislação. E ela precisa ser fundamentada. Isso vai ser muito importante de observarmos a partir do momento da divulgação desta determinação que deu origem a essa operação da Polícia Federal. E nós temos visto argumentos muito rasos em alguns casos do Judiciário. E esses argumentos, eles não são contestados da forma como deveriam, não só pelos próprios defensores daqueles que são atingidos, mas da comunidade jurídica como um todo. São vozes esparsas dentro do Judiciário que conseguem fazer com coragem alguns questionamentos. Aqui é preciso aguardar, saber se tem algum fato que nós não temos conhecimento e qual é a real motivação para se colocar a tornozeleira eletrônica em um investigado. Uma vez que o processo já está correndo, a instrução processual, o termo jurídico que é o correto para esse momento, ela acontece. Já tivemos, por exemplo, a oitiva de testemunhas, já tivemos interrogatório dos réus do Supremo Tribunal Federal e, nesse momento, temos então uma medida cautelar para todo esse processo. Interessante observar qual é a motivação e a fundamentação que a legislação exige para uma determinação como essa. E olha, o repórter Túlio Amâncio, Soninha, deixa eu só chamar o Túlio Amâncio, direto de Brasília, claro, que tem mais apurações sobre esse assunto. Né, Túlio? Conta pra gente o que você tem a respeito dessa ação hoje da Polícia Federal. Oi, gente, tudo bem com vocês? O presidente Jair Bolsonaro, ele está a caminho da Polícia Federal nesse momento. Ele vai, a tornozeleira eletrônica deve ser instalada nos próximos minutos ou próximas horas, pelo que uma fonte da Polícia Federal me passou aqui. É uma determinação do Supremo Tribunal Federal, essas duas buscas e apreensões que aconteceram, que estão acontecendo, né? Na casa já aconteceu e está acontecendo agora na sede do PL. E a informação que eu tenho
da Polícia Federal neste momento é que é uma medida cautelar imposta porque há um risco de fuga de Jair Bolsonaro pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal. Por isso, essa determinação para que a tornozeleira seja colocada no ex-presidente. Chegou a ser cogitada uma prisão preventiva, porém, eles entenderam, os ministros do Supremo e a decisão do Supremo Tribunal Federal, por parte do Moraes, entendeu que o impacto político poderia ser muito grande, poderia ser muito negativo. Então, decidiu por determinar a colocação dessa tornozeleira eletrônica para monitorar literalmente os passos do ex-presidente Jair Bolsonaro. O STF vê também, nessas últimas manifestações do presidente Donald Trump, de ataque à soberania nacional, de ataque ao sistema judiciário brasileiro, uma espécie de preparação do terreno para uma fuga de Jair Bolsonaro. Então, por conta disso, saiu essa determinação que a Band trouxe hoje em primeira mão. Por volta das 6h30 da manhã, os agentes da Polícia Federal chegaram na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro e, pouco depois das 7h30, 8 da manhã, chegaram na sede do Partido Liberal, onde permanece. Então, essa operação é estritamente direcionada a Jair Bolsonaro. Não há outro alvo. Os dois mandados são para Jair Bolsonaro. Um para a casa dele, no Jardim Botânico aqui em Brasília, e outro para a sede do Partido Liberal.